tá? Que eu não estou vendo mais vocês. Então, vamos lá, semana 1, segundo ano. O eixo temático aqui é cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. Então, essa data que está aqui, ó, 1822 a 1930, 1822 foi a data que o Brasil ficou independente de Portugal. Em 1930 vai até o governo de Getúlio Vargas, então tem bastante tempo nessas datas aí. Bastante coisa que aconteceu. Então, o tema político aqui é embates, o tema e o tópico, né, desculpa, embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação dos Estados Nacionais, fim da monarquia do Brasil e início da República. Então, o fim da monarquia do Brasil e o início da República começa em 1889. Mais exatamente, né, proclamação da República, 15 de novembro. Chegando aí. Feriadão para nós, vamos ver. 15 de novembro vai dar em que dia? A hora vai dar uma segundona brava, 15 de novembro. Então vamos lá. Habilidades. Analisar conceito de liberalismo, suas apropriações do Império, suas reapropriações ao longo da história brasileira. Então, liberalismo, toda vez que vocês veem essa palavrinha aqui, essa palavrinha vem de liberal. Então, só vocês pensarem o que seria um pai liberal, uma mãe liberal, né? Aquele que deixa o filho fazer o que quer, né? Digamos assim. O liberalismo vai meio que tem até o mesmo significado, assim. Liberalismo é quando você não tem a intromissão, digamos assim, né, do Estado. O Estado, quando é letra maiúscula, representa um país. Então, o Estado não interfere tanto na economia, nem na parte, assim, política. Então, ele procura se afastar mais, né? Deixar mais que a população mesmo que reja o país, né, de alguma forma. Conteúdos relacionados ao liberalismo, interdisciplinaridade e filosofia. Então, um tema aqui, ó, embates políticos e culturais no processo de construção de afirmação do Estado Nacional. Caro estudante, nessa semana você vai avaliar o conceito de liberalismo e suas influências na história do Brasil. Um Estado Nacional contemporâneo tem como princípio realizar a soberania política e militar dentro de um determinado território delimitado por fronteiras que definem quando termina um território e inicia o outro. O liberalismo é uma filosofia política e moral baseada em liberdade e igualdade, defendendo a manutenção dos direitos individuais. Tais ideias surgiram sobretudo com a investida de pensadores iluministas do século XVIII, como John Locke e Montesquieu, e foram pouco a pouco assimilados por setores específicos da sociedade no decorrer da história brasileira. Com a proclamação da República em 89, o movimento liberal em sua organização tradicional desapareceu por um longo período, muito pelo caráter distante das ideias liberais, que foi esse momento de transição no Brasil. Então aqui está o texto, né? Textinho até curtinho, são 3 parágrafos, uns parágrafos gigantes, mal redigido, digamos assim. A pessoa que fez isso aqui, acho que a pessoa fez com uma vontade, nem a figurinha colocou, nada. Então vamos lá. A construção do Estado brasileiro se iniciou com a vinda da família real para a América Portuguesa, em 1808. Estabelecimento de governo do Dom João VI, período que a gente chama de joanino, né, por causa do Dom João, que era o papai de Dom Pedro I. E se desenvolveu ao longo dos anos seguintes, até a abdicação de Dom Pedro I em 1831. O principal motivo da vinda da família real para a América Portuguesa foi o bloqueio continental napoleônico, que tinha como objetivo dinamizar a indústria francesa e acabar com a supremacia de sua principal rival, a Inglaterra. Quem desobedecesse o comando seria invadido pelo exército francês. Então, só vou colocar o mapa aqui só para vocês entenderem o que foi isso. Bloqueio continental. Bloqueio continental. O que acontece? Nosso queridíssimo Napoleão, eu odeio essas imagens do Google porque não tem uma grande, é só pequenininha. Aqui. Então o que acontece aqui? Ó? Aqui está a nossa queridíssima França, né?
E a ideia da França era o quê? Invadir os territórios todos da Europa, né? Dominar os territórios e fazer com que todos os países aqui da Europa não comercializassem com a Inglaterra. Porque Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra. Pelo mapa aqui dá para perceber que a Inglaterra é uma ilha, né? Então, o que aconteceu? Ele começou a invadir os outros países e quando ele chegou em Portugal, Portugal é um país que era parceiro comercial da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Então, o que ele fez? Ele falou assim, olha, se vocês continuarem fazendo acordos com os ingleses, a gente vai invadir o território. Daí o Dom João teve duas alternativas: ou enfrentar o exército francês, que na época era bem forte, ou se não fugir para o Brasil. Então ele escolheu a segunda alternativa. E os ingleses enviaram alguns navios aqui para ajudar eles a fugirem, né? Então eles fugiram. E ao fugir de Portugal, eles transferiram a corte para o Brasil. Então o Brasil se tornou a capital, digamos assim, né? E se tornando a capital, o Brasil começou a fazer comércio diretamente com os outros países. Isso a gente chama de abertura dos portos. Mas vamos ver aqui que o texto vai falar para a gente aqui, ó. Essa transferência representou o aumento do domínio inglês sobre Portugal e o início do processo de independência do Brasil. Já no Brasil, Dom João VI realizou várias medidas que causaram impacto na sociedade colonial portuguesa, como a abertura dos portos, eu acabei de falar, sabia que ia falar, representando o fim do pacto colonial, além da permissão de manufaturas. Então, ele permitiu que tivesse indústrias no Brasil. Até então não poderia ter. É só você pensar o seguinte: o Brasil era dependente de Portugal e muito dependente. Por quê? Porque tudo que ele produzia, na verdade, não era produzido no próprio país, né, no Brasil, era vindo de Portugal. Então, se você fosse produzir um sapato, Portugal já não ia deixar. Por quê? Porque queria vender esse sapato para você. A única coisa que você poderia produzir é o couro. Daí você manda para Portugal e tem que comprar o sapato dele. Então, com isso, Portugal ganhava muito o quê? Dinheiro, né? Porque todas as mercadorias passavam por Portugal para vir para o Brasil. E com a vinda da família real para cá, isso deixou de existir, né? Porque o Brasil virou a capital da província, né? A capital do Império Português. Então, a permissão de manufaturas, que havia sido proibida por Dona Maria I, no alvará de 1785, e ainda a realização de reformas urbanas e culturais, que ocorreram no Rio de Janeiro para abrigar a corte portuguesa, como a criação de instituições de ensino, escolas de comércio, academia militar, imprensa régia, academia de belas artes, marcadas pela vinda dos artistas franceses que compuseram a missão artística francesa. Então, outra coisa bacana para a gente ver aqui também, ó, PR, as portas do Rio de Janeiro. Acho que é PR mesmo. Deixa eu ver aqui. Imagens. Aqui, ó. Esse PR aqui, ó, é propriedade real, tá? O que quer dizer? Só que o que acontece? Quando a corte portuguesa chegou no Brasil, eles não tinham as casas, né, para morar. Então, algumas casas, os ricos na época, né, cederam para a família real. Só que outras, o Dom João teve que, como diz, tomar a casa. Então, o que eles faziam? Eles passavam nas casas, que eram as casas ali do centro do Rio, e colocavam esse PR na porta, que eram casas que iam ser, o quê? Desapropriadas, né? Propriedade real. Daí o povo do Rio de Janeiro começou a chamar essas iniciais de PR que ponha-se na rua. Olha lá, tanto é que tem uma chargezinha lá, ponha-se na rua. Daí o que acontece? A pessoa chegava na sua casa e tava um PR lá, então ela tinha que sair, né? Ah, professor, mas eles pagavam a pessoa? Não sei. Com certeza eles devem dar um trocado ali para a pessoa achar um outro lugar, né? Mas normalmente eram pessoas que tinham dinheiro, né? Não eram pessoas pobres, não, porque a corte não ia morar numas casinhas furreca, né? Então, a transferência dos principais órgãos de administração do Estado português para o Brasil, Ministérios do Reino, da Marinha e Ultramar, chamados de transplante do Estado português, assim sendo o centro de decisões foi interiorizado no Brasil, deixando de ser em Portugal.
E um dos mais importantes é o que levou o Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves, em 1815, devido às pressões do Congresso de Viena. As principais revoluções ocorridas durante o período joanino foram a Revolução Pernambucana, de 1817, um movimento com influências iluministas, composto por senhores rurais e homens livres que se manifestaram contra os altos impostos gerados pelos vultuosos gastos da corte no Rio de Janeiro e que desejavam maior participação política. A Revolução Liberal do Porto, em 1820, movimento organizado pela burguesia portuguesa, influenciado pela Revolução Francesa, que exigiu o retorno imediato de Dom João VI, a elaboração de uma Constituição liberal e um projeto de recolonização para o Brasil. Dessa forma, Dom João VI foi para Portugal, deixando Dom Pedro, seu filho, como príncipe regente do Brasil. Nesse contexto, ocorreu uma cisão política no Brasil. O Partido Português, funcionários públicos, militares, comerciantes portugueses, que concordavam com a política das cortes de Portugal, versus o Partido Brasileiro, grandes latifundiários, que defendiam a manutenção do liberalismo comercial. Então, quando o rei de Portugal voltou para Portugal, né, em 1820, o pessoal que estava aqui não queria mais que o Brasil fosse dependente de Portugal, né, principalmente nessa parte do comércio. Então, o que o pessoal que era brasileiro, dono de terra, queria? Falei, não, a gente não quer mais ficar dependente de Portugal, a gente quer ganhar o dinheiro nosso agora. Então, isso fez com que o negócio ficasse mais rivalizado, digamos assim, né? Os debates começaram a ficar mais acalorados. Então, o Partido Brasileiro termina uma fragmentação política e se aglutinou em torno de Dom Pedro, que declarou a independência. Então, o Dom Pedro teve apoio desse pessoal para se tornar independente, né? Quando aí o Brasil se tornou independente. Essa missão francesa que veio do Brasil também é bacana. Tem alguns quadros bonitos, quer ver? Missão francesa no Brasil. Uns quadros que vocês devam conhecer aí do cotidiano das pessoas. Ó. Aí, ó. Com certeza vocês já viram esses quadros em alguns livros didáticos aí. Ó. Ó, um cara carregando um porquinho aqui, ó. Galinha. Acho que é um peru, na verdade. É do cotidiano das pessoas. Ó. Então, o mais famoso artista que veio para o Brasil foi Debré. Então tem várias obras assim do cotidiano das pessoas. Ó. Aí pintava o cotidiano, as pessoas fazendo a barba. Então a gente repara bem nas roupas das pessoas. Lutando capoeira. Então tem várias e várias obras deles, ó, que daí mostrava os escravos trabalhando nas cidades, né? Eles vendiam as mercadorias e tudo mais. E ficou mais na cidade do Rio de Janeiro, né? Então tem várias pinturas dele do Rio. Ó. O Pão de Açúcar aqui, ó. Então ele pintava o Rio. Então essa missão veio para ornamentar mesmo, né, os palácios reais aqui no Brasil, né? Então ele veio, ia pintando a cidade, e era pago por isso, obviamente, porque ele veio a mando da corte, e esses quadros ornamentavam os salões reais, né? E alguns quadros com certeza foram para a Europa também. Aqui é o mercado de escravos, ó, os escravos carregando aqui de certo saca de café. Então tem vários e vários quadros que retratam assim, o cotidiano das pessoas. Ó. As mulheres vendendo tabuleiro, vendendo quitutes, né? Outros aqui fazendo a parte aqui de cortar o cabelo, ou a sangria mesmo, né? Outro escravo aqui também está deitado, com certeza deve estar curando algum ferimento, alguma coisa assim. Então você vê várias obras aqui, várias e várias obras. Então vamos lá para os exercícios. Então tem uma, duas, três questõezinhas só. A gente faz rapidinho. Vamos ver se vocês acertam todas. Ó. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição
que haja esse respeito no Estado do Brasil. Então ele está revogando. O que é revogar? É você, quando você revoga alguma coisa, você está contestando, tá? Você está, tipo, contestando alguma coisa que está proibindo. Então, aqui, ó, sendo dos mananciais dela as manufaturas e indústria, né? Manufatura e indústria são as pessoas que fabricam alguma coisa, tá? Sou servido a abolir e revogar. Então, ele vai abolir o quê? Qualquer proibição. Então, ele vai tirar essa proibição que o Brasil tem. Então, ele está falando aqui que e o príncipe regente é o nosso queridíssimo Dom Pedro I. O projeto industrial de Dom João, conforme expresso no alvará, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas, a dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. No caso aqui tem alguns erros, eu acho. Se é príncipe regente, isso aqui na verdade não é o. Tá falando que aqui é 1808. Mas é engraçado, se é príncipe regente, o Dom João VI ele não era príncipe regente, mas tudo bem. Tô falando aqui que é Dom João, pensei que era Dom Pedro. C. A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa. Confronto entre a França e a Inglaterra a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional, o atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para indústrias portuguesas. Então aqui temos 5 alternativas. Vocês sabem qual é a resposta? Seria a letra B? Letra B? Vamos ver. E aí, Soraya? O que você acha? Ou você não acha nada? Ou você vai nascer de Cristo, D de Deus? E aí? Estou lendo as questões aqui, professor. Como eu estou no Vamos ver. celular, está tão difícil. Ah, tem que ampliar. Dá 2 cliques aí, duas dedadas na tela aí que amplia. Fica maior. Aí dá pra ler melhor. Se eu aumentar aqui, começa com minhas letras. Né? Aqui, ó. Isso aqui é o maior que dá pra colocar. Eu acho que dá pra colocar até maior. Deixa eu ver aqui. Modo tela cheia. Ah, mas modo tela cheia fica. Deixa eu ver. Mas eu não consigo, eu consigo grifar, eu acho. Mas esse modo é muito ruim. Esse aqui é melhor mesmo. Esse aqui é melhor. Deixa eu só pegar e confirmar qual que é a resposta. Isso, Soraya. Vamos só ver aqui por quê. É a C, professor? Eu tô achando que é C. Eu estou achando que é a C, pelo que eu li. Ele tá falando que é a opção B. Dependência portuguesa da Inglaterra, predomínio. Nossa senhora, tem tanto comércio. Dependência portuguesa da Inglaterra, predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. Uai. Concordo tanto com esse gabarito que não. Eu tô falando que é essa. Tô falando que é C, não. Tô falando que é B. Vou voltar lá na questão. Ah, não, é essa mesmo. É B de bola. Tô falando errado. É a B, Soraya. É B, Soraya. É B. A dependência portuguesa da Inglaterra, predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. A C, a desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real. Na verdade, aqui no Brasil não tinha isso aqui, ó. Não tinha o pessoal que era industrial, né? O Brasil era bem fraquinho na questão de indústria, assim. É B mesmo, a dependência portuguesa da Inglaterra, porque Portugal dependia da Inglaterra, né? Principalmente por causa das indústrias, né? Porque a Inglaterra já era um país industrializado já. É a B de bola. 2. Qual o papel conferido ao imperador pela Constituição de 1824? Essa aqui está falando da Constituição de 24 e no texto também não traz.
Vamos lá. Subordinação ao poder legislativo, instrumento da descentralização política administrativa, chave de toda organização política, articulador da extinção do padroado, liderança do Partido Liberal. Então, foi qual o papel conferido ao imperador pela Constituição de 1824? Aí está falando da Constituição de 24, quer ver? Vou colocar aqui, ó. Constituição de 1824. Vamos ver o que a gente acha aqui. Aqui alguns quadrinhos esquemáticos aqui são boas. Vamos ver se está grande esse negócio. Dá até para ver. Falando aqui, ó, poder moderador, imperador, poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o poder moderador aqui está acima de todos, tá vendo? Então, querendo ou não, o imperador manda em tudo que está aqui embaixo. Então, ele que governa, digamos assim, absoluto, né? Então, voltemos à questão. Qual o papel conferido ao imperador? Subordinação ao poder legislativo, instrumento da centralização política administrativa, chave de toda a organização política, articulador da extinção do padroado e liderança do Partido Liberal. E aí, vocês querem falar qualquer? João, não me vou perdoa, chutar eu lá. demora para entrar, tá? Desculpa, não entendi. Subordinação ao poder legislativo, Subordinação ao poder instrumento legislativo. da descentralização política administrativa, chave de toda a organização política. E aí, Soraya, qual que você acha que é? Articulador de instituição Do padroado. padroado. O que é padroado, professor? Padroado, acho que, se eu não me engano, se relaciona com... Partidos? como Políticos? se fosse partido, Deixa eu ver aqui o significado certinho dela. É uma instituição de cariz socioeconômico que se caracteriza por um conjunto de regras, padroádico, usufruídas por uma determinada entidade, denominada padroeiro, geralmente o fundador de uma igreja ou de um mosteiro. Ligado à religiosidade, né? Tá. São os padres. Padroado é uma instituição que se caracteriza Tem por a um ver com a conjunto de igreja, então. regalias usufruídas por Tem- determinadas entidades. Então, Como quer se dizer, fosse assim. nesse aí está querendo dizer, nesse tema aí está querendo dizer em relação à religião, não tem nada a ver com política. Não, tem a ver com política. É aquela pessoa assim que é apadrinhada, sabe? Aquela pessoa que tem regalia dentro da política. Tá. Aquelas pessoas que são assessores, essas coisas assim. Entendi. Assessor de político, alguma coisa assim. Ele é apadroado, né? Ele chama padroado. Bom, Soraya, eu acho que nessa questão, Padroado aí ficou meio. é a B de bola. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Então, para ter certeza, eu tenho que copiar a questão e jogar na internet, porque eu não tenho Eu acho que é gabarito. a letra C. Então, eu estava em dúvida entre as duas, chave de toda organização política. Porque, Não, tá porque falando descentralização. Então tá certo. Eu também acho que é C. Eu pensei que estava Porque no escrito caso, centralização. porque no caso tinha como é o nome? O poder legislativo tinha os poderes, mas o rei mesmo assim mandava em tudo. Isso. Instrumento da descentralização política e administrativa, não. É da centralização. Eu li centralização. Eu também acho que é essa. Mas vamos ver qual que é a resposta. Boa observação. Tá melhor que eu já. Eu já tô dormindo já. Fiquei até 3 da manhã corrigindo nó de aluno. Mas vamos lá. Ver qual que é a resposta. Nossa, esse site é horrível. Eu odeio esse site. Vou pegar outro. Mas é o mesmo site. Tá. Resposta. Não tem resposta? Daí você clica aqui e
Abre isso aqui. Vamos ver isso aqui. Qual o papel conferido? Resposta C. É isso mesmo. Chave de toda organização política. Certa resposta. Isso mesmo. Oh, caramba, cadê o... Aqui. Chave de toda organização política. É igual aquele negocinho, esse esqueminha aqui, ó. Poder moderador tá lá em cima. Então, ele é chave de tudo isso aqui, ó. Do legislativo, do judiciário, do executivo. Então, por exemplo, se alguém fosse preso na época lá de Dom Pedro I, fosse um amigo dele, digamos assim, ele poderia mandar soltar. Mesmo que a pessoa tenha matado alguém, tenha feito uma coisa pavorosa, ele poderia ter esse poder, né? Ele estava acima de todos os outros. Essa Constituição de 1824 também é conhecida como Constituição da Mandioca, porque não deu em nada, né? Acho que mandioca na época era tipo a pizza de hoje, né? Não deu nada. Vamos lá para 3. Quando o príncipe regente português Dom João chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei, que aqui desembarcava. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para se alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis. Então, aqui, ó, os bárbaros do imperador. Isso aqui é a fonte, né? O significado da chegada de Dom João no Rio de Janeiro pode ser resumido como decorrência da loucura da Rainha Maria I, que não conseguia se impor ao contexto político europeu, fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante os exércitos britânicos e de Napoleão Bonaparte, inserção da relação entre a metrópole e a colônia, já que sede política do império passava do centro para a periferia, D. Alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois esses passaram a controlar o mando a partir das colônias. Imposição do comércio britânico, que precisava do deslocamento do eixo político para conseguir isenções alfandegárias. E aí? Eu acho que é a D. Alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois eles passaram a controlar o mando a partir das colônias. Eu acho que é a C. Inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império Nessas passava duas mesmo. do centro para a periferia. Mas o que periferia aí? O que aconteceu foi o seguinte: o rei saiu lá de Portugal e veio para uma colônia. Então vamos lá. Sim. A A está totalmente errada, né? Isso aqui pode descartar. Fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante o exército. Não teve derrota, né? Eles fugiram. Então descarta. Aí, imposição do comércio britânico, que precisava do deslocamento do eixo político para conseguir isenções alfandegárias. Eles não queriam isenção alfandegária. Então tem a C e a D. Alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois eles passaram a controlar o mando a partir das colônias. Também acho que está errado essa. Foi monarca e vice-reis. Não tem essa de vice-reis, eu acho que não. No Brasil tinham representantes da família real, mas não vice-reis, né? Apesar que aqui tem um palácio dos vice-reis. Não sei se o Brasil teve vice-reis. Tiveram representantes da coroa. Deixa eu ver. Vice-reis brasileiros. Vamos ver se teve alguma coisa assim. Ah, teve. Jorge Mascarenhas, o Marquês de Montalvão, Vasco de... teve vice-reis. Conde de Sabugosa. Aí, ó, o Conde de Sabugosa existiu na história lá. Vasco Fernandes de César de Menezes, o Conde de Sabugosa. Só que daí o Monteiro Lobato colocou Visconde de Sabugosa. Foi vice-rei também. Ele foi vice-rei da capitania do Brasil. Bom. Volta na C. Volta na C aí pra vocês
estudar É, C também. inversão entre metrópole e colônia. Então isso aconteceu, ó. Inversão de metrópole e colônia, né? Porque daí o Portugal virou colônia do Brasil, já que a sede política do Império passava do centro para a periferia. Foi isso que aconteceu. Mas vamos ver se está certo essa. Vamos lá. Vamos ver se está certo. Perguntar para o nosso amigo Google. Vamos lá. Será que tem alguma questão aqui? Tem. Essa aqui, ó. É o número 5. Letra C. Tá falando, com a transferência do governo português, o Brasil Nossa, deixava de ocupar simples posição de colônia do Império Lusitano para então se transformar em centro das mais importantes decisões políticas do governo de Portugal. Isso mesmo. É a letra C. A BR tá afiada, fi. Tá melhor que eu. Essa quem respondeu foi a Bianca. Então você tá tendo ajuda aí também, né? Eu respondi só a 2. Então você tá tendo ajuda. Daí fica mais. Duas cabeças pensa melhor que uma, que a minha já tá baqueada já. Eu tô recebendo mensagem dos meninos. Eu fui dormir ontem, 3 horas da manhã, acordei 8 hoje. Eu nem tem dormi dos direito. pais. Uai, passando a nota dos alunos, né? Porque não faz as minhas provas. Daí tem que ficar correndo atrás. Tem gente que mandou. Quer ver? Depois eu vou mostrar pra vocês meu WhatsApp. Deixa eu só fechar aqui. Você O tem alguma Anderson dúvida, vive. gente, sobre a matéria? Não, o Anderson mesmo